Olá, eu sou o professor Antônio Carlos e hoje nós vamos falar sobre o plano de estudo tutorado do 7º ano do Ensino Fundamental, o seu volume 1, para a segunda semana. Sobre a matéria a ser trabalhada nessa segunda semana, nós vamos ter a unidade temática O Sujeito e seu lugar no mundo, o objeto de conhecimento, ideias e concepções sobre a formação territorial do Brasil, como que o Brasil foi formado. Dentre as habilidades que nós, professores, esperamos que vocês, alunos, venham a concretizar com esta aula, é analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação socioeconômica e territorial do Brasil, compreendendo os conflitos e as tensões históricas e contemporâneas. Nós vamos ter de conteúdos relacionados ao Brasil na sua formação territorial, Brasil e os conceitos de povo, nação, país, Estado, sociedade e cidadania, processo histórico de formação do Brasil e os fluxos econômicos e populacionais. Só lembrando que, mais uma vez, esta aula ela tem conteúdos e habilidades interdisciplinares. Nós temos aí habilidades dentro da disciplina de História, Arte e Ensino Religioso. Vamos ao tema da aula: as atividades econômicas e a expansão do território brasileiro. Com este tema, nós vamos dar continuidade à matéria que nós iniciamos na outra aula sobre a expansão territorial brasileira, agora analisando com maior detalhamento como que as diferentes atividades econômicas proporcionaram a ocupação do território brasileiro nas regiões do interior, nas quais não havia mar. Então, fique por dentro dos conceitos. Principais ciclos econômicos do Brasil. O primeiro ciclo que nós vamos falar sobre o ciclo do pau-brasil. O pau-brasil foi a principal atividade econômica durante o período pré-colonial, antes de o Brasil ser colônia. Entre 1500 e 1530, o pau-brasil, então, foi a primeira atividade econômica desde a chegada dos portugueses, que buscavam, na época, por metais preciosos, onde encontravam novos territórios. Então, os portugueses não estavam na busca pelo pau-brasil, e sim os metais preciosos. Quando aqui chegaram, encontraram, então, este produto que foi logo explorado. Em terras brasileiras, entretanto, descobriram a importância da árvore para tingir tecidos e ainda possuía valores bem altos na comercialização no mercado europeu. Então, inicialmente, nós tivemos aí a extração do pau-brasil, e era um produto bastante caro no mercado europeu. Foi realizada uma negociação com os índios a partir do escambo. O que é o escambo? É a troca de objetos e armas pela mão de obra indígena. Era uma troca de produto por mão de obra. Os índios não tinham acesso a objetos, como objetos até mesmo simples, um espelho ou algo bem simples que o europeu já estava acostumado e o índio não conhecia. E por armas também. Então, os índios faziam o transporte, serviço de corte e transporte da madeira, e em troca tinha-se esse salário de objetos e armas. Essa troca, entretanto, ocorreu somente no início da exploração, pois em seguida os portugueses começaram a escravizar os índios, objetivando lucros cada vez maiores. Assim, não tinha a troca aqui dos objetos e armas através do escambo. A madeira passou a apresentar sinais de extinção na parte costeira pela intensa exploração, então dando fim ao ciclo do pau-brasil. Iniciou-se então um novo ciclo econômico, o ciclo da cana-de-açúcar. Com o fim do ciclo do pau-brasil, percebeu-se que o açúcar também apresentava um valor econômico intenso
no continente europeu, tanto como o pau-brasil, né? E assim, eles começaram a produção da cana-de-açúcar para a produção da açúcar propriamente dita aqui no território brasileiro. Criou-se, então, o segundo dos principais ciclos econômicos desenvolvidos aqui no território brasileiro. O ciclo se desenvolveu durante o Brasil colonial. Foi bastante aproveitada, pois, além de encontrarem a planta no país, os portugueses também já apresentavam técnicas de plantio, uma vez que já tinha sido produzido a cana-de-açúcar em outros territórios colonizados pelos portugueses. Então, os portugueses já detinham a técnica de produção, né, do açúcar a partir da cana-de-açúcar. Após o ciclo da cana-de-açúcar, iniciou-se então o ciclo do ouro. O ciclo do ouro ele começou então por volta do século XVII, no finalzinho do século XVII, nas regiões que nós conhecemos hoje de Minas Gerais, onde nós tivemos várias jazidas desse minério tão importante que é o ouro. A partir disso, então, começou as explorações nessas jazidas aqui em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, alcançando também o auge do ciclo durante o século XVIII. Esse ciclo ele foi o auge da economia colonial. Aqui nós estamos falando do Brasil já colonial, diferentemente do ciclo do pau-brasil, que foi no Brasil pré-colonial. Então, nesse período, nós notamos que os portugueses passaram a investir muito na extração desse minério, acreditando que seria até mesmo uma possibilidade de estabilidade econômica portuguesa, visto que eles vinham sofrendo com a concorrência mundial da venda do açúcar. A metrópole, que era Portugal, e o Brasil naquela época era colônia, então teve uma geração bastante intensa de riquezas. Por quê? A exploração do ouro se dava pelos portugueses e todo o material retirado das jazidas era enviado para o continente europeu. A população do Brasil teve um crescimento muito rápido, muito drástico durante esse período, né, onde nós tivemos aí várias pessoas migrando para essa região em busca de mão de obra, melhores qualidades de vida, até mesmo a atratividade que o ouro gera. E com isso a população de vários países vieram para o território brasileiro. Mas o ciclo ele chegou ao fim, né, na segunda metade do século XVIII, em decorrência mesmo do esgotamento das minas. E depois do ciclo do ouro, nós tivemos o ciclo do algodão. O algodão, que ficou na época conhecido como ouro branco, né, passou a ser o principal produto de exportação após a crise do ciclo do ouro. Durante a Revolução Industrial, principalmente na Inglaterra, no século XVIII, nós tivemos então uma grande necessidade de aumentar a obtenção de matéria-prima para a produção têxtil. Então, a matéria principal na produção de tecidos vinha do algodão. Então, o algodão passou a ter um papel muito importante para a economia do país. Então, nós tivemos um ciclo muito importante aqui, foi o ciclo do algodão. Após o ciclo do algodão, nós tivemos o ciclo do café. O ciclo do café ele teve também grande importância econômica para o território brasileiro. Ficou conhecido como o Ouro Negro, outra época aí de um grande avanço econômico que o Brasil passou. E passou então a ser o principal produto de exportação, assim que as primeiras mudas chegaram no Brasil, por volta do século XVIII. Mas o ciclo do café ele chegou no seu ápice, no seu momento de maior produção e venda, durante o século XIX. Os principais locais de cultivo do café foi o Oeste Paulista e também a região do Vale do Paraíba, uma vez que esta região possui uma terra muito fértil, chamada terra roxa, solo bastante favorável para o plantio do café. Após o ciclo do café, nós tivemos o ciclo da borracha. O ciclo da borracha foi desenvolvido principalmente nas cidades de Manaus, Porto Velho e Belém, na região norte do país. A borracha ela é obtida a partir do látex.
O látex era o principal produto de exportação entre os anos de 1890 e 1920. Então, a produção da borracha também representou um ciclo econômico muito importante para o país. Foram duas fases assim de grande produção, entre 1879 e 1912, e a outra época importante também foi de 1942 a 1945. Então, resumindo, queridos alunos, nós tivemos então vários ciclos econômicos. Nós temos aqui o primeiro ciclo, o ciclo do pau-brasil, depois o ciclo da cana-de-açúcar, depois o ciclo do ouro, depois o ciclo do algodão, o ciclo do café e o ciclo da borracha. Esta foi a nossa aula da segunda semana do 7º ano e nós falamos então dos principais ciclos econômicos que o Brasil atravessou por vários anos aí. Eu espero que vocês tenham entendido sobre o conteúdo desta aula e se você não é inscrito em meu canal, se inscreva para você obter os novos vídeos das novas aulas e atividades das próximas semanas. Aqui é o professor Antônio Carlos e um forte abraço.